Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Hoje o capítulo 48 de Nosso Lar. Culto familiar. Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que conheci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. A espaçosa sala de estar reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros, aproximadamente, havia um grande globo cristalino, de altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Numerosas indagações me bailavam o cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez de rogado, esclareceu. Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos. Mais forte por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, como os pombos-correio, que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Indicando o aparelho à nossa frente, informou. Ali está a câmara que nolo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas, atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando-lhe o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa. Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, em nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísias se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo nossa mensagem de amor. Observei, então, com surpresa, que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram respectivamente do piano, da harpa
e da cítara ao lado de Teresa e Heloísa, que entregavam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia, e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante ao gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Então vamos ver a letra. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas dessa vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos a alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade das tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso-cinzenta, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem de idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente. Ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores, muitas vezes recebendo o pão espiritual da vida, e ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que podemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz? Se não rogar ao mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase à despedida: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos uma saudação carinhosa e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada.
deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe a minha viva voz, profunda impressão de reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava de atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei a nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco e visitar a sua família. Não poderia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente do serviço nas câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho, extraordinário a seu favor. Não será difícil, Genésio, conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo. E, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Olha, gente, a gente tem muita coisa nesse capítulo. Muita coisa mesmo, muita novidade. Vamos lá. Primeiro, Laura e amigos, acompanhados de Clarencio, preparavam-se para receber a comunicação de uma pessoa encarnada durante o sono. O espírito pode desprender-se e estar entre os já desencarnados em encontros necessários. Então, Ricardo, na Terra, era uma criança. Ele ainda dormia no berço. Ele foi trazido, seu espírito foi trazido para o plano espiritual de nosso lar. E ali ele se apresentou como um homem adulto. Então, veja, meus amigos, como as coisas são diferentes daquilo que a gente imagina. E ali puderam se encontrar e conversar. Alguns mais preparados espiritualmente podem fazê-lo mesmo quando acordados, em desdobramentos. Chico Xavier fazia essas visitas a amigos, mesmo no plano físico, ia aos centros espíritas em desdobramentos e depois escrevia cartas a essas pessoas comentando o fato. Quem fazia isso também era Eurípides Barçanufo, que não ia somente, Eurípides se materializava em outro local. O seu corpo físico ficava no local, ele se postava semi-adormecido, ele se materializava em outro lugar distante, aparecia, trabalhava, no caso em questão narrado, ele fez um parto. Olha só o ponto de tangibilidade que ele chegou. E ele depois voltou onde estava o seu corpo. Se quiserem, podem encontrar esse texto completo no livro sobre a vida dele. Existem materiais espirituais isolantes que podem evitar a troca de energias, ou seja, a energia desse ser encarnado poderia sentir as vibrações emotivas, extremamente emotivas, daqueles que estavam no plano espiritual. Então, ele fez a materialização no plano espiritual, ele pôde ser visto por todos ali, mas isolado, para que não sofresse essas vibrações. Li que quando é preciso que alguém com padrões mentais muito inferiores esteja em reuniões espíritas, é formada uma redoma em volta dessa pessoa, para que essa não interfira nas vibrações benéficas da sala. Também isso está narrado em alguns livros. Então, vamos reformular esse texto. Então, digamos o seguinte: existe uma reunião num centro espírita na Terra. Entre os elementos que estão frequentando essa reunião está uma pessoa que tem pensamentos menos nobres. E esse pensamento dele pode desarmonizar o ambiente, pode inclusive se ligar a espíritos que estão fora desse local. E isso pode ser problemático. Então, espíritos protetores da casa espírita formam como uma redoma que envolve esse indivíduo para que isso não aconteça. Então, ele fica isolado, encapsulado, para que proteja o ambiente. Então, as portas, as janelas dos centros espíritas também recebem proteção, ou seja, podem abrir portas físicas dos centros espíritas, sem preocupação,
pois as portas fluídicas só dão passagem aos que podem ali estar sem prejuízo aos demais. Existem guardas nas portas, então a gente pode ficar sossegado quanto a isso. Os centros, as nossas casas também. As pessoas merecedoras, as pessoas que fazem seu evangelho no lar, que têm uma vida reta, não é qualquer espírito que entra ali, não. É protegido, não entra, certo? Então vamos fortificar os nossos lares com bons pensamentos, com o evangelho no lar, com comportamentos espiritualizados. Segundo, Ricardo era, naqueles dias do corpo físico, uma criança, mas apresentou-se como adulto. Eu comentei isso agora há pouco. Ricardo pede aos filhos que orem para que ele não tenha facilidades na vida física, para não enfraquecer sua dedicação e esforço evolutivo. É muito comum que espíritos que têm uma tarefa a cumprir solicitem dificuldades, solicitem problemas físicos. Se vocês observarem quantas pessoas de infinita bondade ou que têm tarefas missionárias importantes, costumam ter ou doença ou problema físico. Então vamos pensar 2 vezes antes da gente reclamar de qualquer coisa quanto ao nosso corpo físico. Obrigado pela companhia, meus amigos. Até o próximo encontro.